Minha cunhada me excluiu das fotos familiares na viagem que eu paguei. Enquanto escrevo estas linhas das minhas férias em Miami, ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Eu, um homem de 47 anos, vim para estas férias com minha esposa Rash, 42, os pais dela, 76 e 70, e sua irmã ela, 38. Embora devesse ser uma viagem memorável, ela se encarregou de tornar tudo difícil desde o início. Rash e eu somos casados há 10 anos e temos uma boa estabilidade financeira. Ambos trabalhamos em empregos exigentes e gostamos de viajar várias vezes ao ano. Como não temos filhos, geralmente convidamos os pais de Rash para pelo menos uma viagem anual, especialmente porque o pai dela tem problemas sérios de saúde e não pode viajar sozinho com a esposa. Neste verão, o pai dela pediu para fazer uma última viagem a Miami, onde ele e a mãe tiveram a lua de mel. É claro que aceitamos, e eu me ofereci para cobrir todos os custos. Embora ele insistisse em contribuir, recusei. Não era um problema para mim, já que eles sempre foram muito gentis comigo. O problema começou quando ela, a irmã de Rash, pediu para se juntar à viagem. Ela tem 3 filhos em idade escolar e não viaja desde sua lua de mel. Como ela não podia pagar por uma viagem assim, decidi cobrir tudo para ela também. Não me importei muito, pensei que estava ajudando a família. No entanto, desde o momento em que pousamos, as coisas começaram a dar errado. Tudo começou com algo que parecia inocente, uma foto de família no resort onde estávamos hospedados. Quando estávamos nos preparando para posar, ela me disse: "Ah, você pode tirar a foto para a gente? Queremos só os 4, mamãe, papai, Rash e eu." Fiquei perplexo, mas decidi não criar confusão. Achei que seria algo pontual, mas não foi. Durante toda a viagem, ela fez questão de me excluir das fotos. Sempre que chegávamos a um lugar bonito ou fazíamos algo divertido, ela dizia: "Isto é só para a família." E adivinha quem sempre acabava atrás da câmera? Eu. Apesar de minha esposa e meus sogros tentarem me incluir nas fotos, ela continuava fazendo o possível para me deixar de fora. Nas redes sociais, mal apareço nas postagens dela. A parte mais irônica de tudo isso é que fui eu quem pagou por toda a viagem, inclusive as férias de luxo que ela nunca poderia ter bancado por conta própria. Parecia que eram apenas os 4 de férias. Foi frustrante. Não apareci na metade das fotos da viagem e, em vez de criar memórias, passei a maior parte do tempo como fotógrafo ou carregador de bolsas. Naquela tarde, decidimos aproveitar a piscina do hotel. Era uma linda piscina infinita com vista para o oceano. Achei que seria um momento relaxante depois de tanto caminhar. Quando estava prestes a entrar na água para me juntar a todos, ela se virou para mim e disse: "Você pode esperar um pouco? Queremos uma foto só das mulheres, Rash, mamãe e eu." Pensei: tudo bem, não é nada demais. Mas, depois que tiraram aquela foto, ela fez questão de me manter convenientemente ocupado sempre que tiravam mais fotos. Primeiro era só para as mulheres, depois queria uma com as irmãs, e claro, outra com a família original. Se ela desgosta tanto da minha companhia, por que sequer veio conosco? Ontem fomos fazer turismo em um tranquilo passeio de barco. Deveria ter sido um dia calmo e familiar. Mas, como era de se esperar, ela encontrou uma forma de me excluir novamente. A maioria das atividades nesses passeios organiza os assentos em grupos de 4 pessoas, 2 e 2. Como éramos 5, ela sugeriu que os pais de Rash se sentassem juntos na primeira fileira, enquanto ela ficaria com Rash na fileira seguinte. Assim, segundo ela, seria mais fácil tirar fotos em família e criar memórias. E eu? Sobrou para mim sentar sozinho. Ela ainda teve a audácia de se virar e dizer: "Ah, você pode pegar o próximo assento, assim fica mais equilibrado." Eles até compraram uma foto de lembrança do passeio em que apareço sozinho, sentado como um estranho. Eu entendo que, às vezes, alguém precisa ficar de fora do enquadramento. Mas porque sempre sou eu também poderia trocar de lugar de vez em quando, certo? Outra noite, fomos a um restaurante elegante de frutos do mar. Era um daqueles lugares onde é necessário fazer reserva com dias de antecedência. Mas eu já tinha cuidado de tudo, garantindo que tivéssemos uma ótima mesa com uma vista perfeita do pôr do sol. Quando chegamos ao restaurante, nos levaram a uma mesa redonda para 6 pessoas. Qualquer um que já esteve em uma situação dessa sabe que os melhores lugares são aqueles de frente para a vista. Naturalmente,
Pensei que Rash e eu nos sentaríamos juntos, com os pais dela à nossa frente, deixando ela em um dos lados. Mas, quando estávamos prestes a nos sentar, ela rapidamente se acomodou ao lado de Rash, enquanto os pais dela pegaram os dois assentos com vista. Isso me deixou em um lugar apertado, sem vista, espremido entre os pais de Rash e a estação dos garçons. Rash tentou protestar, dizendo que queria se sentar comigo, mas ela respondeu de forma grosseira. Para de ser tão grudenta. É uma viagem em família. Mordi a língua e pensei. Tudo bem, é só uma refeição. No entanto, no meio do jantar, quando tentei participar da conversa sobre histórias de família, ela continuava mudando de assunto para temas nos quais eu claramente não estava incluído. Ela falou de memórias de infância, viagens do ensino médio e piadas internas que, obviamente, não envolviam a mim. Rash e até os pais dela tentaram me incluir, explicando o contexto por trás das histórias, mas ela seguia interrompendo, tornando tudo desconfortável e forçado. Na hora da sobremesa, eu praticamente me tornei um fantasma na mesa, ignorado enquanto todos riam e relembravam. Hoje, reservamos um dia de spa. Organizei uma suíte privada para Rash e eu, outra para os sogros, e um quarto individual para ela. No entanto, meu sogro não se sentiu bem e preferiu passar o dia descansando na praia. Pensei que ainda poderíamos ir ao spa e nos divertir juntos, mas ela conseguiu aprontar mais uma. Provavelmente você deveria ficar aqui e fazer companhia ao papai. Seria legal que apenas as mulheres aproveitassem os tratamentos de spa juntas. Quero passar um tempo com a mamãe e ter um dia só de garotas. Eu fiquei furioso, mas me segurei para não explodir. Fui eu quem pagou por tudo isso, e agora estavam me dizendo que era uma atividade apenas para mulheres. Depois disso, de qualquer forma, eu já não estava com humor para ir ao spa, então fiquei no hotel e relaxei com meu sogro. No final, acabou sendo agradável. Tivemos boas conversas, ele me deu conselhos valiosos, e foi divertido e reconfortante. Por um momento, pensei em desabafar minha frustração sobre ela, mas decidi guardar para mim mesmo, para não estragar o clima. Agora, com apenas 3 dias restantes da viagem, percebo que realmente não consigo suportar ela. No entanto, também não quero deixar minha raiva arruinar o passeio para meus sogros. Como devo lidar com essa situação? Edição 1. Conversei com Rash sobre minhas preocupações na outra noite. Ela entende que me senti magoado, mas sugeriu que talvez ela não estivesse fazendo isso de propósito. Rash explicou que, enquanto cresciam, eles quase não faziam viagens em família porque seu pai estava frequentemente em missões militares. Talvez ela esteja tentando aproveitar ao máximo essa oportunidade de estar com a família. Às vezes, penso que talvez eu esteja exagerando ou agindo de forma egoísta. Será que estou sendo intrusivo ao sentir que tenho o direito de ser incluído em tudo apenas porque paguei pela viagem? Estou pensando demais sobre isso. Atualização 1. Obrigado a todos por entenderem meu lado. Sei que, às vezes, pode parecer mesquinho, mas o que ela fez não foi certo. Soiler? Eu me vinguei, mas continue lendo para descobrir como. No final da viagem, eu já estava no meu limite. Estavam me tratando como um estranho em um passeio que eu havia financiado, e minha paciência acabou de vez no penúltimo dia. Chamei Rash para um canto e perguntei por que ela não estava me defendendo. Expliquei que estava me sentindo como um ninguém e que não merecia ser tratado assim. Ela suspirou e respondeu: Eu sei, consigo ver o quanto isso te machuca. Mas confrontar ela só vai piorar as coisas. Não queremos estragar a viagem para meus pais, especialmente com o estado de saúde do meu pai. Podemos deixar isso passar por enquanto. Eu não queria criar drama, especialmente considerando a condição de saúde do meu sogro. Então, deixei para lá naquele momento, mas por dentro já estava planejando minha vingança. Eu não ia deixar ela sair impune depois de me tratar assim em uma viagem que eu paguei. No dia da partida, falei para Rash: Vá para o aeroporto com seus pais. Eu vou com ela. Rash me olhou e disse: Eu sei o que você está planejando. Respondi: Claro que sabe. E agora, fique neutra, como esteve durante toda a viagem. Ela finalmente assentiu. Depois disso, fui até a recepção do hotel para acertar as contas. O hotel tinha um sistema em que as diárias das suítes eram pagas antecipadamente, mas todos os extras, como refeições, serviço de quarto e atividades, eram cobrados no check-out.
Pedi ao gerente que separasse as contas para cada suíte, inventando. Usei uma desculpa sobre impostos, e o gerente concordou rapidamente. Não foi difícil para ele separar as contas. Paguei tudo pela minha suíte e pela dos meus sogros. Mas, para a de ela, pedi ao gerente que deixasse a conta para ela pagar. Nesse momento, Rash e meus sogros já tinham saído para o aeroporto, pois precisavam chegar cedo para organizar cadeiras de rodas e outros preparativos. O gerente ligou para ela e pediu que descesse à recepção para acertar sua conta. Ela desceu imediatamente e, quando o gerente lhe entregou a fatura, você deveria ter visto a expressão no rosto dela. Ela me olhou confusa enquanto eu permanecia com uma expressão séria. Nervosa, perguntou: Você não vai pagar a minha conta? Sorri e respondi: Eu já paguei pela minha família. Você pode pagar a sua. Ela não tinha ideia de quanto havia gastado durante a viagem. Serviço de quarto, tratamentos de spa, o minibar e todos os extras que ela tinha pedido resultaram em uma conta considerável. Ela tentou passar o cartão de crédito, mas foi recusado. Sua fatura era muito alta, e o limite do cartão não cobria nem metade do valor. Furiosa e claramente estressada, começou a procurar uma forma de pagar. De vez em quando, me lançava olhares suplicantes, mas eu não sentia nenhuma pena dela. O pessoal do hotel e outros hóspedes começaram a olhá-la com desdém, o que foi, de certa forma, satisfatório. Eu estava preparado para pagar a conta caso ela se desculpasse pelo comportamento dela, mas ela era orgulhosa demais para isso. Em vez disso, chamou o marido, que claramente não ficou nada contente por ter que salvá-la. A conta era quase um mês do salário dele, talvez até mais. Depois de uma discussão constrangedora, ele finalmente conseguiu transferir o dinheiro para que ela pagasse a fatura. Ela ficou furiosa. Eu queria deixá-la no hotel para lidar com as consequências, mas como a reserva estava no meu nome, não era uma opção. Mesmo assim, eu já havia conseguido o que queria. Ela ficou envergonhada. Depois que a conta foi paga, o hotel nos providenciou um táxi para o aeroporto. Ela não falou comigo no caminho. Para piorar a situação dela, ela sequer havia feito o check-in do voo. Então, quando chegamos ao aeroporto, já estávamos atrasados e ela ainda teve que lidar com a confusão para conseguir seu cartão de embarque. Como se isso não fosse suficiente, organizei para que Rash, meus sogros e eu fossemos transferidos para a classe executiva, deixando ela na classe econômica. Deixei-a na fila enquanto nós aproveitávamos o embarque prioritário. Quando ela finalmente embarcou no avião, nós já estávamos confortavelmente sentados. Ela passou por nós, mas não falou com ninguém. Estava furiosa. Assim que pousamos, ela foi diretamente aos pais e começou a contar tudo, tentando me pintar como o vilão que a abandonou no hotel. Fez tanto escândalo que acabou estressando o pai, e começaram a discutir ali mesmo no aeroporto. Ela chorava enquanto narrava como eu a humilhei na frente do pessoal e dos hóspedes do hotel, e como não paguei por sua conta nem a coloquei na classe executiva. Eu, com calma, expliquei minha perspectiva. Ela passou toda a viagem me excluindo e me tratando como um estranho, mesmo sabendo que fui eu quem pagou por tudo. Então, por que eu deveria cobrir os gastos de alguém que não me considera parte da família? A mãe de Rash, tentando manter a paz, apenas balançou a cabeça e disse: Ela, já chega. Não queremos nos envolver. Vimos como você o excluiu o tempo todo. Pedimos várias vezes para ele se juntar, mas você sempre tinha seus próprios planos. Agora, lide com isso. Ela, no entanto, não tinha terminado. Ela me acusou de usar dinheiro para controlar todos e me chamou de um homem horrível. Olhou para Rash e gritou: Você se aliou ao seu marido para humilhar sua própria irmã, sua família. Você vai ver. Esse homem vai te trair. E você não vai poder fazer nada porque está cega pelo dinheiro dele. Isso levou a uma briga feia entre Rash e ela. O pai de Rash, que esteve em silêncio durante a maior parte da viagem, simplesmente disse: Ela, seu cunhado já fez mais do que o suficiente por você. Se você não consegue apreciar isso, é melhor ficar calada. Seguiu-se um silêncio absoluto. Ele então pediu que o levasse para casa o mais rápido possível. Ajudei-o a entrar no carro, e fomos embora, deixando ela no aeroporto. Ela estava orgulhosa demais para vir conosco no carro, embora não tivesse providenciado um transporte para si mesma. Talvez ela tenha pego um táxi, o que deve ter lhe custado muito,
considerando que sua casa fica a cerca de 100 a 120 quilômetros do aeroporto. Deixei meus sogros em casa, e ambos me agradeceram por tudo. A gratidão deles foi tudo o que importava para mim. Minha sogra me abraçou por mais tempo do que o habitual, e isso fez meu dia. Depois disso, Rash e eu voltamos para casa. Ficamos em silêncio sobre o assunto, ignorando o elefante na sala. No dia seguinte, voltamos ao trabalho, e parecia que a vida estava voltando ao normal. Mas, alguns dias depois, Rash quebrou o silêncio e disse que ela estava tendo problemas com o marido por causa do pagamento. Ele exigiu que ela devolvesse cada centavo, já que não podia cobrir os gastos excessivos dela. Agora, ela está em dificuldades financeiras por causa das dívidas do cartão de crédito e daquela conta do hotel. Rash me apoiou, mas admitiu que talvez eu tenha levado as coisas longe demais. Ainda assim, ela reconheceu que ela precisava aprender uma lição, afinal, foi ela quem provocou isso. Então, Reddit, fui eu o errado por deixá-la pagar suas próprias contas? Ou ela mereceu isso depois de tudo o que me fez passar? Atualização 2. Recebi reações mistas na minha última postagem. Algumas pessoas disseram que exagerei e que basicamente queriam que eu fosse bonzinho. Bem, eu não sou. Sei o meu valor. Não esperava que ela me tratasse como se eu fosse o empregado dela, mas esperava, no mínimo, respeito. Como mencionei, estava disposto a pagar se ela tivesse se aproximado e consertado as coisas. Mas ela não estava disposta a reconhecer seus erros. De qualquer forma, não devo explicações a ninguém pelas minhas ações. Fiz o que senti ser correto. Ela nunca foi próxima de mim. Claro, nos vemos em reuniões familiares e ela visita Rash com frequência. Mas, além dos cumprimentos, mal temos conversas. Ainda assim, não me incomodava pagar pela viagem dela. Isso deveria merecer algum respeito, não? Como mencionei na minha última postagem, o marido de ela não ficou nada feliz em ter que tirá-la daquela situação. Sem exageros, a conta do hotel era quase equivalente a um mês do salário dele. Quem ficaria feliz em gastar o salário de um mês pagando os excessos extravagantes da esposa em um hotel? Como esperado, ela tentou me pintar como vilão para o marido. As coisas ficaram tão ruins que ele se recusou a participar do jantar de ação de graças na casa dos meus sogros porque eu estaria presente. Todos os anos, minha sogra organiza esse jantar. E este ano ela queria que fosse especial, especialmente devido à saúde debilitada do meu sogro. O marido de ela recusou o convite, e quando minha sogra o confrontou, ele disse que não queria dividir a mesa com alguém tão cruel quanto eu, que humilha pessoas com menos recursos financeiros. Minha sogra, então, contou a ele a verdade sobre o comportamento de ela durante a viagem. Ela sugeriu que ele olhasse as fotos das férias para ver o quanto ela me excluiu descaradamente. Não havia quase nenhuma foto de grupo em que eu estivesse incluído. Tenho uma relação decente com o marido dela, nem muito próxima, nem muito distante. Nos encontramos todo ano no Ação de Graças, às vezes, em outras festividades. Sempre pensei que ele era um bom sujeito e nunca o olhei de cima, nem a ele nem a ninguém. Depois de ouvir tudo isso de Rash, eu hesitei em ir ao jantar, mas acabei indo pelo bem do meu sogro. Ela e o marido dela não apareceram. Quando meu sogro estava por perto, minha sogra disse que eles não puderam vir porque estavam visitando os pais dele. Só percebi depois que era uma mentira para evitar que meu sogro ficasse estressado. Depois que ele foi dormir, minha sogra me contou a verdade. Ela e o marido têm brigado sem parar, e ela se tornou completamente irracional. Ela constantemente o menospreza por seus baixos rendimentos e agora espera que ele arrume um segundo emprego, além do trabalho em tempo integral. Ele concordou, mas com a condição de que não seria responsável pelas tarefas domésticas nem pelo cuidado dos filhos. Ela não gostou disso. Fiquei surpreso ao saber que ela trabalha apenas 20 horas por semana, mas espera que ele trabalhe mais de 60 horas entre dois empregos e ainda faça sua parte nas tarefas domésticas. Minha sogra tem tentado aconselhar ela, fazê-la entender a realidade da situação, mas parece que ela provou o gosto do luxo e agora quer manter esse estilo de vida. Por fim, minha sogra disse a ela que, se acabar divorciada, não deve esperar que os pais intervenham para ajudá-la. Quando Rash e eu voltamos do jantar, conversamos sobre como provavelmente foi um erro levar ela na viagem em primeiro lugar. Ainda lembro de uma frase que li em um dos resorts. Uma vez que você experimenta o luxo de uma ilha privada,
Nunca mais pisa em uma ilha pública. O mesmo acontece com voar na classe executiva. Sinto muito pelo marido dela. O pobre homem está sofrendo. Espero que ele entre em razão antes que seja tarde demais. Queria compartilhar esta atualização, achando que poderia ser útil para alguém lidando com dinâmicas familiares semelhantes. É frustrante quando alguém te trata como um estranho, especialmente quando você está tentando ser generoso, apesar do comportamento da pessoa. Fico feliz por ter ido ao jantar de ação de graças por causa do meu sogro. E isso mostra o quanto a família me importa, apesar da tensão. É uma pena que ela tenha criado essa divisão, mas parece que a verdade sobre seu comportamento finalmente está vindo à tona. Espero que ela tire um tempo para refletir e perceba o impacto de sua atitude antes que afete ainda mais seus relacionamentos. Atualização 3. Bem, tudo finalmente explodiu entre ela e seu marido, e o divórcio parece inevitável. A situação se tornou insustentável entre eles, e ele chegou ao seu limite, principalmente por causa das dívidas de ela e do estresse constante que isso trouxe para sua vida. No começo, sinto muito por ele. Ele não tem culpa das decisões da esposa nem de seu comportamento durante a viagem, mas, mesmo assim, é ele quem está pagando o preço em todos os sentidos. Desde que o conflito estourou entre eles, ela não fez nada além de me culpar por todos os seus problemas. Para ela, é mais fácil me culpar e dizer que as dívidas e o casamento destruído são culpa da minha falta de apoio, em vez de admitir que as coisas chegaram a esse ponto porque ela foi incapaz de pedir desculpas, reconhecer seu comportamento e enfrentar as consequências de suas ações. Apesar de ter tido várias oportunidades de corrigir as coisas e pedir desculpas, ela insiste na sua versão dos fatos, e eu não vou carregar a culpa pelo fim do casamento dela. Conversei com os pais dela, que também não a apoiam nessa situação. Na verdade, estão frustrados com ela e dizem que ela fez por merecer tudo o que está acontecendo. Nas palavras deles, ela comprou todos os bilhetes para arruinar seu casamento. Sabem que a situação é complexa, mas nem eles conseguem tomar partido na história. Eles se preocupam com o impacto que isso terá sobre os filhos e na dinâmica familiar, mas acreditam que ela precisa enfrentar as consequências de suas escolhas. Também falei com o marido dela, que, para minha surpresa, não me culpa pela situação. Ele me disse que, embora as dívidas tenham sido o estupim, já existiam problemas no casamento deles, principalmente pela falta de compromisso de ela em trabalhar e contribuir para a casa. No final, eles chegaram ao ponto de ruptura, e agora estão morando separados, pois ela saiu de casa. Mas não pense que foi ele quem a expulsou. Ela foi embora por conta própria. Ele deu duas opções a ela. Ou ela ficava na casa com as crianças e cuidava de tudo enquanto ele saía, ou ele ficava e cuidava da casa e das crianças, mas ela teria que sair. E, para surpresa de todos, ela escolheu a segunda opção. Ela preferiu sair de casa em vez de fazer o esforço de ficar com os filhos e cuidar do lar. Isso me deu uma nova perspectiva sobre o marido dela. Ele é alguém que realmente não tem medo de trabalho árduo. Durante uma das nossas conversas, comecei a considerar a possibilidade de oferecer uma oportunidade de trabalho para ele na minha empresa. Pessoas com a ética de trabalho e o compromisso dele sempre são valiosas na equipe, e acho que eu poderia encontrar um bom posto para ele, com um bom salário e benefícios. De certa forma, sinto que devo isso a ele, porque, embora ele não tenha culpa pelo que a esposa fez, também é uma vítima da situação e está lutando para seguir em frente. Em resumo, isso é o que tem acontecido ultimamente. Tem sido um processo desgastante para todos, mas sinto que as coisas estão começando a se acertar, embora com um alto custo para algumas pessoas. Talvez eu faça outra atualização daqui a alguns meses, se as coisas evoluírem, se ela e seu marido finalmente se divorciarem ou se algo relevante acontecer na minha vida. Edição. Algumas pessoas me perguntaram onde ele está morando agora, e ele está na casa de uma amiga dele. Os pais dele deixaram claro que não queriam tê-lo em casa. Atualização 4. Já se passaram vários meses desde a última vez que atualizei, e muitas coisas aconteceram na minha vida e na da minha família estendida. Agora que tudo acalmou um pouco, quero contar as consequências do que aconteceu e como as coisas evoluíram. Primeiro, devo começar com uma notícia triste. Meu sogro faleceu. No final, ele estava certo quando disse que a viagem para Miami seria sua última grande saída. Isso é devastador, porque realmente gostava muito desse homem, e perdê-lo foi um golpe duro para todos nós.
Alguns me disseram que eu deveria ter enfrentado o comportamento dela antes, deveria ter colocado um limite nos seus desplantes desde o começo. No entanto, sou grato por não ter feito isso, pois suportá-la durante aquela viagem significou que meu sogro pôde desfrutar de umas férias ao lado de sua família. Tivemos nosso momento na praia, e lembro de algumas coisas que conversamos. Ele sempre esteve ao meu lado, me tratou como um filho, me deu conselhos e me ajudou quando eu começava a minha vida com Raj. Ele me ensinou mais do que posso expressar em palavras. Eu sei que minha esposa vai senti-lo profundamente, e minha sogra também. Mas sinto que eu também perdi alguém que foi um pilar na minha vida, como quando ele nos ajudou no início das nossas carreiras. Foi um homem sábio e generoso que não pedia nada em troca de sua ajuda e amor. Fico feliz por ter contribuído para sua felicidade nos últimos dias dele. Passando para o tema da minha cunhada e seu divórcio, os papéis já estão assinados, então ela está oficialmente divorciada. Tenho certeza de que vocês estão se perguntando o que aconteceu com as dívidas dela e com o meu ex-cunhado. Bem, durante o processo de divórcio, ele propôs duas opções bastante razoáveis para a situação dela. A primeira opção era que ela ficasse com a custódia compartilhada dos filhos, mas, nesse caso, seria completamente responsável pelas suas dívidas pessoais. A dívida do cartão de crédito continuaria sendo dela, e ela teria que devolver o dinheiro que ele usou para cobrir a dívida acumulada em Miami, descontado da pensão alimentícia que ele deveria pagar. A segunda opção era que ele ficasse com a custódia maioritária das crianças, elas viveriam com ele durante a semana e passariam os fins de semana com ela, e ele se responsabilizaria pela dívida. Sem surpresa, ela escolheu a segunda opção. Esse acordo é vantajoso para ele, pois não precisará pagar pensão alimentícia, já que as crianças passam a maior parte do tempo com ele. Alguns podem pensar que ela perdeu uma oportunidade financeira importante ao não querer a custódia maioritária, e talvez tenha sido um erro para ela. Mas, no fundo, acho que ela não tem um interesse genuíno pelos filhos. Prova disso é que ela já começou a sair com outros homens, todos com uma boa condição financeira, segundo os rumores. Parece que a intenção dela sempre foi se desvincular das responsabilidades familiares e encontrar alguém que pudesse oferecer a vida luxuosa que ela tanto queria. Por outro lado, para dar um final positivo a esta atualização, meu ex-cunhado agora é oficialmente meu colega de trabalho. Como mencionei antes, consegui um cargo para ele na minha empresa, e estou muito feliz por ele. O salário é melhor, além dos benefícios, como o serviço de creche na empresa para o filho mais novo dele. Ainda quisemos ser estratégicos em relação ao tempo. Garantimos que ele começasse no novo trabalho no momento certo para não precisar pagar uma pensão alimentícia mais alta devido ao aumento de salário. Apesar de tudo o que ele passou, parece que ele finalmente começa a ver uma luz no fim do túnel. A vida, de alguma forma, segue em frente. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas me sinto sortudo por poder dizer que, no geral, a situação melhorou. De fato, estamos começando a planejar nossa próxima viagem. Será uma viagem diferente, já que meu sogro não estará conosco, por razões óbvias, e isso cria um vazio difícil de preencher. No entanto, pensamos em levar minha sogra, que precisa de um pouco de descanso e ânimo. Tenho certeza de que ela também vai gostar de uma escapada familiar que a ajude a se distrair e a seguir em frente, pelo menos o que for possível. E não se preocupem, também temos uma viagem planejada para Raj e eu, só queríamos fazer algo legal por minha sogra. Como vocês podem imaginar, há uma pessoa que claramente não fará parte desta viagem. Acho que está bem claro a quem me refiro. Ela é a última pessoa que gostaríamos de convidar, e acho que todos sabemos que sua presença não é mais bem-vinda.